Era umas 3 e pouco da manhã, quando o meu telefone tocou, e quando eu vi na tela que era o Marcão, eu já senti que tinha coisa errada. Porque ninguém liga essa hora pra dar notícia boa, né? E aí eu atendi, e do outro lado ficou aquele silêncio, sabe? Uma respiração ofegante, aquela respiração de quem tá chorando e fica tentando segurar pra ninguém perceber, né? Só que dá pra perceber. E aí ele falou com a voz toda embargada assim, ó: "Ô Will, eu perdi tudo, cara, eu perdi tudo." E eu conheço o Marcão, tem, sei lá, 18 anos aí. Nesse tempo eu vi o homem construir uma oficina do zero, casar, criar 2 filhos, enterrar o próprio pai sem deixar uma lágrima cair na frente de ninguém, de tão durão que ele acha que ele é. E naquela madrugada, pela primeira vez em 18 anos, eu tava ouvindo o Marcão chorar no telefone. Pra entender como um cara desse desmorona desse jeito de madrugada, a gente precisa voltar um tempo aqui pra antes desse telefonema. Eu acho que foi uns 8 meses atrás, sei lá, num barzinho aqui perto de casa, tava passando um jogo na televisão, tem nada demais, né? E o que mais tem no boteco é gente querendo contar vantagem, né? Tava um cara lá mexendo no celular ali do lado e de repente deu aquele sorrisão e virou a tela ali pra mostrar pra todo mundo que ele tinha acabado de ganhar R$40 num palpite de escanteio. R$40 em 2 minutos. O Marcão não botou fé na hora, ele achou que aquilo era besteira. Pelo menos é assim que a gente achou que ele se sentiu, mas na verdade, naquela mesma noite, já na cama mesmo, ele baixou o tal do aplicativo só para ver como é que era, como é que funcionava, e apostou R$5 num jogo no dia seguinte e ganhou 12. Sim, incríveis R$7 de lucro. Foi exatamente onde toda a desgraça começou. Não tinha como o Marcão saber, mas tem jogo montado justamente para isso, para dar chance da pessoa ganhar cedo, para sentir o gostinho ali da dopamina no cérebro. Será que eu vou ganhar a próxima? E funciona até quando você perde, a impressão de que a pessoa quase ganhou, ela perde, mas perde por um pouquinho só. E como o cérebro da gente é meio bobo, ele entende esse quase aí como se fosse uma vitória, então ele implora por mais uma jogada. Para ser honesto, não foi só na primeira vez, nas primeiras semanas ali foi tudo divertido. Ele apostava 10, 15 reais, mandava lá no grupo de WhatsApp, comemorava lá, mandava o print quando acertava, todo mundo ria junto. Só que o pessoal estranhou que com o tempo ele foi ficando cada vez mais quieto no grupo. Preciso confessar que eu me sinto culpado dessa história aqui, tá? Porque eu nem me liguei, mas aquilo já tinha virado uma outra coisa. Uns 2 meses depois, a Márcia, que é a esposa dele, né, começou a reparar numas coisas estranhas. O cara tinha pegado a mania de levar o celular pro banheiro e ficar lá um tempão, 20, 30, às vezes 40 minutos trancado. Com a luz apagada, ela só conseguia ver aquela luzinha ali, sabe? Aquela luz azul por baixo da porta. E o que a Márcia pensava? O que toda mulher pensaria, talvez. Marcão tá com outra mulher. Depois que tudo aconteceu, ela até me confessou que ela até preferiria que fosse essa a verdade, porque pelo menos ela saberia o que fazer. Mas estava muito mais estranho do que uma traição. O Marcão parou de dormir à noite. O cara passou a acordar às 2, às 3 da manhã, ficava sentado ali na beirada da cama, ela achando que ele estava dormindo, e o cara estava, na verdade, apostando em qualquer coisa nessa fase já. Em jogo de tênis aleatório, num futebolzinho perdido lá do outro lado do mundo, qualquer partida que rolava naquela hora estava servindo. Diferente de um cassino, né, que talvez tenha horário para fechar ou que pelo menos está longe de casa. O aplicativo não, ele estava ali disponível 24 horas por dia. E junto com o sono, a primeira coisa que foi embora foi o humor, sabe, o brilho no olho, a vontade de viver. Nem eu e ninguém mais, na verdade, reconhecia o cara. Ele que sempre foi brincalhão, o cara que zoava todo mundo. E tinha dia até que ele tava desse jeito, sabe? Chegava ali todo eufórico, comprava sorvete pras crianças, um presente pra Márcia, gastava um dinheiro que ele nem tinha pra logo depois começar a bater a porta do carro com raiva e não abrir a boca no jantar inteiro com a família. Chegou num ponto que as crianças já sabiam qual pai que ia entrar em casa só pelo jeito que o cara girava a chave na fechadura. Quando era um dia ruim, elas ficavam ali quietinhas, sabe? Fingindo que estava dormindo para evitar conversar com o pai. E para pegar água na cozinha à noite, todo mundo andando na ponta do pé com medo de acordar uma fera que ninguém sabia quando ia despertar. Porque quando chegou nessa fase, já não era mais aquele dinheirinho de pinga lá que ele começou, lembra? Eu acho até engraçado que essas bets colocam hoje assim, né? Jogue com responsabilidade ou com a opção ali de colocar um limite máximo de aposta por dia. O fato é que uma vez que a pessoa tá viciada, ela não tem esse controle próprio. É igual você pedir lá na propaganda de bebida, beba com moderação. E aí primeiro o Marcão torrou toda a reserva que ele tinha guardado da oficina. Depois ele estourou o cheque especial e num certo ponto ele chegou a fazer um empréstimo no banco no celular dele sozinho de madrugada, sem contar pra ninguém. E junto com o dinheiro vieram as mentiras, sabe aquelas mentirinhas ali que colam quase sempre, né? Tipo, teve uma peça cara que ele teve que trocar na oficina,
um cliente que não pagou, um amigo que estava apertado e pediu uma força. A Márcia acabou descobrindo aí essa brincadeira, o tamanho do buraco, por meio do acaso, na verdade, procurando um comprovante da escola das crianças. Ela me contou que ela desabou no chão da cozinha e ficou olhando ali para aqueles números um tempão ali, sem conseguir chorar, de tão travada que ela ficou. Porque o homem que estava deitado na cama dela já não era aquele marido que ela conheceu, sabe? Tinha virado meio que um estranho que ia perdendo o dinheiro da família por um ralo que ela não conseguia enxergar onde ficava. E ela me ligou naquela mesma tarde e me fez uma pergunta que até hoje não sai da minha cabeça. William, como que um homem bom desse jeito faz uma coisa dessas para a própria família? E honestamente, eu nem sabia o que falar para ela, sabe? Por nós dois parados ali, sem conseguir falar um com o outro, com aquele sentimento de culpa. O máximo que a gente decidiu naquela hora é que a gente ia fazer tudo para tentar salvar o Marcão. E eu demorei para entender isso, sabe? O Marcão não tinha virado um cara sem vergonha. O que estava acontecendo é que ele estava doente de verdade. Descobri até que é uma doença que tem diagnóstico e até médico para cuidar disso. Fui descobrir isso logo depois, né? Chama-se transtorno do jogo. E como que se trata uma doença? Você acha que se a gente desse uma bronca ia resolver? Claro que não, né? Simplesmente não adianta. Aquele lucro besta lá, lembra? De R$12 do comecinho, foi bem onde a armadilha se fechou, porque foi ali que o cérebro dele aprendeu que a próxima aposta podia ser a boa, sabe? A que vai mudar a vida dele. E ele passou a viver sempre atrás dessa próxima, que nunca vinha. Existe essa expectativa do prazer, né? O prazer em si, ele nunca vem. A pessoa passa a não ter prazer, inclusive, para mais nada na vida. Até porque o dinheiro começa a ir embora num ritmo muito maior do que a pessoa poderia imaginar. E com o passar dos meses, nem a comida ele gostava mais, nem o abraço dos filhos, nem a oficina cheia de serviço, nada mexia mais com ele. A vida dele era apostar. E o mais doido é que o dinheiro, que para a maioria das pessoas é o motivo de apostar, nessa altura era só um meio para alimentar o vício dele. Acontece algo, inclusive, parecido com as drogas, né? No começo pode ser aquela euforia de experimentar uma coisa nova, uma diversão, mas com o tempo não tem mais nada de prazer, a pessoa simplesmente precisa daquilo a qualquer custo. E aí a gente volta para aquela madrugada do começo aqui do vídeo. Foi naquela noite que o Marcão tinha apostado o último real que sobrava, que era inclusive o dinheiro da escola das crianças. E que, claro, ele perdeu. É inclusive o que acontece com todo mundo que continua jogando, né? Mas eu senti que tinha alguma coisa diferente dessa vez. E ele saiu de casa no meio da madrugada, foi lá pra garagem, sentou dentro do carro parado e ficou ali olhando pra nada por um tempão que ele mesmo não sabe dizer quanto tempo foi. Demorou muito tempo pra cair a ficha dele, mas como se diz por aí, né? Antes tarde do que mais tarde. Dinheiro a gente recupera, família a gente recupera, a vida não. Porque mesmo todo ferrado, a gente pode dizer com a boca cheia que a gente teve sorte, viu? Porque para muitas pessoas o caminho é totalmente diferente. E a cabeça vai para um lugar escuro, sabe? Aquele lugar de onde muita gente, infelizmente, acha que não tem volta. Atrás desse dinheiro todo que some nas apostas tem uma tragédia que o Brasil ainda não teve coragem de enfrentar, que é a quantidade de gente que tira a própria vida por causa de dívida em bet. Isso acontece todo ano aqui no Brasil com várias e várias pessoas e boa parte dos apostadores compulsivos já pensou nisso. Não consegue encontrar uma força ali para assumir as próprias rédeas da vida, sabe? Lembra, é uma doença, é bem difícil para não dizer que é impossível se curar sozinho. Mas foi ali no fundo do poço que ele pegou o celular e me ligou, sabe? E eu não sei explicar, mas eu acho que, sei lá, no fundo mesmo destruído daquele jeito que ele tava, ele queria que alguém achasse ele, sabe? Era um pedido de ajuda que talvez ele não tinha coragem de fazer e precisou chegar lá no fundo do poço. Hoje eu sei que eu deveria ter avaliado se ele estava correndo algum risco ali, um risco imediato, buscado ajuda profissional, mas meu amigo, naquela hora, tudo que eu consegui fazer foi ir lá ajudar meu amigo. Eu dei uma desculpa esfarrapada aqui para minha esposa, me joguei dentro do carro, dirigi lá para casa dele com o coração na mão e no caminho inteiro eu fiquei conversando com ele ali baixinho, sabe? Com a voz no viva voz ali, falando qualquer coisa para ele, falando besteira, só para manter aquela voz ali do outro lado da linha e não deixar o cara desligar e fazer besteira, sabe? E quando eu cheguei umas 4 da manhã ali, eu vi uma cena que me chocou mais ainda. A Márcia, ela tava de pé na cozinha, sabe? Com um talão de cheque na mão, decidida ali a fazer uma coisa que parecia pelo menos a coisa mais amorosa do mundo. Ela ia pegar a última reserva que a família tinha, que tinha conseguido salvar dele, né? E pagar todas as dívidas do Marcão de uma vez ali, zerar tudo. E eu segurei a mão dela antes que ela assinasse aquele bendito cheque. Eu segurei porque existe um erro que quase toda família comete nessa hora do desespero. Pior é que tem cara de amor, né? De ajuda, de coisa boa.
Pagar a dívida do apostador, de fato, parece a atitude mais generosa do mundo, né? Sobretudo porque ela estava tirando do futuro das crianças. Só que na prática, isso pode ser muito perigoso. Sabe o que acontece quando a família quita o buraco? Ela tira do apostador a única consequência que ia obrigar ele a encarar o tamanho do problema. Porque aí ele aposta, perde, a família cobre e sem querer ele aprende lá no fundo que sempre vai ter uma rede ali de baixo para segurar o tombo. E aí ele volta a apostar mais, até mais tranquilo, né? E sem querer a família vira quase que uma patrocinadora do vício. Embora eu não concorde aí com a atitude da Márcia, eu não julgo, tá? Foi no intuito aí genuíno de fazer algo pela pessoa que ela ama, mas que tá tudo às pressas, sem bloquear novas apostas e sem organizar o tratamento, pode deixar o caminho aberto para novas dívidas. Então, antes de usar a última reserva da família, eles precisavam proteger as contas essenciais e montar um plano. E com o Marcão todo encolhido ali na cadeira, foi mais ou menos isso que a gente combinou ali na cozinha, eu e a Márcia. Nosso combinado para eu e ela e todo mundo que conhecia o cara, né? Não ameaçar, não ficar apontando os defeitos, parar de implorar e parar de pagar as contas dele. Eu e a Márcia choramos muito, mas ela guardou aquele talão de volta na gaveta ali. E por mais que pareça pouco, aquele gesto simples de guardar o talão foi o primeiro passo na recuperação do Marcão, antes mesmo de qualquer tratamento começar. E no dia seguinte de manhã, o Marcão acordou já esperando levar aquele sermão, né? O melhor sermão da vida dele, esperando ser chamado de burro, de fraco, de irresponsável, com a cabeça baixa lá, pronto para apanhar. E eu não dei sermão nenhum, de propósito, sabe? Porque brigar e humilhar a pessoa só vai ensinar ela o quê? É se esconder melhor da próxima vez. E o segredo é justamente o que mantém esse vício vivo. Então, quanto mais a gente ataca, mais a pessoa mente e mais fundo ela cava o próprio buraco. Então eu sentei do lado dele e em vez de falar dos erros, eu falei, sabe do quê? Do meu medo, sabe? Do medo das crianças. Falei, Marcão, cara, tô com medo de perder você, cara. A Márcia não tá dormindo, seus filhos aí andam todo mundo quieto dentro de casa. Eu não vim aqui pra te julgar, eu vim pra te ajudar a sair dessa, sabe? Mas eu preciso saber se você aceita dar esse próximo passo aqui com a gente agora. E aí, muito mais do que eu tô aqui agora, foi o homem que desabou de vez, sabe? Pela primeira vez em 8 meses, ele contou a verdade inteirinha, sabe? Essa é a história que eu tô te contando aqui. Do primeiro lucro lá de R$12 até a aposta da noite anterior, sem esconder mais nada de ninguém. E eu percebi que deixar ele contar tudo em voz alta, sem condenar o cara ali, naquela mesa, foi exatamente o momento que essa história começou a virar. Então ainda naquela manhã na cozinha, eu peguei o celular do Marcão e a gente fez uma coisa juntos ali na hora, sabe? Eu pesquisei e achei uma ferramenta que eu nem fazia ideia que existia, que é um bloqueio único oficial do governo que barra o CPF da pessoa em todas as casas de apostas legalizadas aqui no Brasil, né? Com um pedido só, porque não adianta só apagar o aplicativo, porque ele apagaria e baixaria logo de novo ali em 2 minutos na madrugada seguinte. A graça desse bloqueio é que ele tranca a porta ali de todos os cassinos legais ao mesmo tempo, né? Então é uma chave só para fechar tudo. Então a pessoa entra, ela se identifica, ela escolhe quanto tempo ela quer ficar bloqueada e confirma. E o detalhe é o seguinte, dentro do prazo que a pessoa escolheu, ela não consegue mais voltar atrás, nem tem como cancelar. E é isso que salva a pessoa dela mesma, né? Porque o Marcão de manhã, com a cabeça no lugar, tomou uma decisão que o Marcão de madrugada, na hora que a fissura apertasse, talvez não ia mais conseguir se desfazer por mais que ele quisesse. E eu gostei porque ele mesmo escolheu bloquear por tempo indeterminado. Você vê que não é prazer, né? A própria pessoa, com um pouquinho de livre-arbítrio que o vício não tirou dela, decidiu nunca mais chegar perto disso. Então ela apertou o botão ali comigo, soltou um ar ali tão fundo que parecia que estava segurando aquilo preso no peito ali, tinha meses, sabe? E eu contei para ele não se sentir sozinho, que naquele mesmo período mais de 500 mil de brasileiros já tinham feito esse mesmo bloqueio aí, então estava longe de ser um caso isolado. Depois disso a gente cuidou da parte do dinheiro, né, que é a minha praia, e a combinação que a gente fez ali no momento foi a seguinte, enquanto durasse o tratamento, os valores ficariam na mão da Márcia e o Marcão concordou que é muito importante. E aí ele ia ficar com um limite baixo para o dia a dia e a cada gasto saía ali um aviso no celular dela. Isso não era desconfiança não, era pelo mesmo motivo que a gente não deixa uma garrafa de bebida na frente de quem acabou de parar de beber, né? Agora, bloquear o acesso foi só o primeiro socorro, tá ali o curativo ali na hemorragia, vai. De novo, doença não se trata só com força de vontade, meu amigo, precisa de gente que entende do assunto. E essa é a parte que realmente cura, né? A gente foi atrás de um grupo, uma irmandade de pessoas que já tinha passado por esse mesmo inferno e conseguido sair. O Marcão foi meio que arrastado ali na primeira reunião, sabe? De cara amarrada mesmo.
morrendo de vergonha, mas na segunda ele foi sozinho, por conta própria. E ouvi outro homem contar uma história igualzinha dele ali, fez uma coisa que nenhum sermão meu ia conseguir fazer. Tirou dele aquele peso de achar que ele era o único no mundo passando por aquilo. E a Márcia foi também procurar apoio para ela, porque ela também estava adoecendo junto com ele. E eu também me senti como ela no caso, né? Carregando o peso de ver alguém que a gente ama se despedaçar do nosso lado e a culpa de não ter percebido antes. E teve também o posto de saúde do bairro, de graça, né? Onde um psiquiatra realmente colocou naquela ansiedade antiga que o Marcão vinha anestesiando com a aposta, colocou ali uma marca, né? Identificou isso e aí sim eles trataram a raiz da coisa, não só um sintoma que aparecia por cima. Eu queria poder te contar que foi uma história 100% bonita depois disso, mas falar pra você, meu amigo, a abstinência não foi fácil pro Marcão não, tá? Nem pra gente. Teve recaída no meio do caminho, teve dia dele querer largar tudo, ficar com raiva da gente, porque a recuperação é assim mesmo, né? Cheia de tropeço, mas cada semana que passava era um degrauzinho ali mais pra cima. Nessa altura eu já tava bem mais tranquilo, porque eu sei do número, eu sei que grande parte das pessoas que procuram tratamento de verdade consegue concluir e voltar a ter uma vida normal. Tudo tem saída, nunca é caso perdido. Uns meses depois de tudo isso, o Marcão voltou a dormir a noite inteira. A oficina tá lá de pé, as dívidas ele tá pagando do jeito certo, com trabalho, né? Sem atalho, sem aposta nenhuma. E a Márcia voltou a rir alto dentro de casa. As crianças voltaram a fazer o que nasceram para fazer, bagunça. E aquela casa que tinha ficado muda voltou a ter barulho de gente feliz de novo. Agora eu preciso contar uma coisa para você, sabe qual? O Marcão não existe. Não tem oficina, não tem Dona Márcia, não tem ligação de madrugada. Eu inventei o Marcão desde o primeiro ao último detalhe, sabe por quê? Não fica bravo comigo não, porque ele existe na figura do Marcão, ele é um personagem. Cada número que eu trouxe pra você aqui nessa história é real, é verificado, um por um. Cada cena que eu descrevi, o celular no banheiro de madrugada, o extrato no chão da cozinha, o talão de cheque na mão da esposa, o carro parado na garagem, cada uma dessas cenas tá acontecendo agora de verdade, em milhares de casas espalhadas pelo Brasil. Eu inventei o Marcão porque, sinceramente, estatística não faz você sentir nada, né? Nos vídeos que a gente faz aqui do canal sobre aposta, tem muito comentário de gente atribuindo a culpa à própria pessoa, inclusive a responsabilidade de voltar a se curar sozinha de uma doença, de um transtorno. Eu espero que com esse vídeo a gente tenha um pouquinho mais de empatia, de sensibilidade, pare de julgamento, porque, claro, ninguém obrigou lá o nosso Marcão aqui da história ou qualquer pessoa a apostar. Mas quando a gente vive num país que tem influenciadores e artistas famosos, times de futebol, emissoras, o tempo todo empurrando essa desgraça na vida das pessoas, o que a gente vai fazer? Sobretudo quando isso é assunto de saúde pública, que o próprio tratamento e as consequências das pessoas nessa condição não justifica qualquer retorno em impostos que o governo tem sobre as bets legalizadas. E o pior é ver gente famosa que nem precisa desse dinheiro aí das bets divulgando essas casas. São famosos porque a audiência confia. E só chegaram lá, mudaram de vida por conta disso, né? E em retribuição, ferram a vida das pessoas que trouxeram fama e dinheiro para esses divulgadores aí. Porque em algum canto do Brasil, essa madrugada existe de verdade, tá? Tem um Marcão aí dentro de um carro parado, de repente, próximo a você, nesse momento. Às vezes alguém da sua família, às vezes que você nem desconfia. E tem uma Márcia de verdade chorando aí toda noite, sem saber o que fazer, com um talão de cheque na mão. E para esse Marcão de verdade, o que eu tenho para dizer é que dá sim, tem saída, dá para voltar, tem solução para tudo, para quem está disposto a uma vida nova. O ideal é você nunca apostar, mas se você já começou, ou se você conhece alguém assim, eu espero de coração que esse vídeo realmente desperte você para o perigo das apostas online.